Bom dia, irmãos. Estão me escutando bem? Bom, tema da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Nós vamos ler todo o capítulo de Êxodo, capítulo 18. E o tema é Aprenda com um genro e o seu sogro, que é o diálogo de Moisés com Jetro, que era sogro de Moisés. Então, abram em Êxodo, capítulo 18. Todos acharam? Quem não achou, diga Café com Bíblia, IBM, e venha no primeiro, terceiro domingo do mês, tá? Para a gente estar aprendendo a palavra de Deus, amém? E também faça a leitura bíblica da igreja. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, a sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu com os dois filhos. Um deles se chamava Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro se chamava Eliezer, pois dissera: o Deus do meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. Jetro mandou dizer-lhe: eu, Jetro, o seu sogro, estou indo a seu encontro, e comigo vão a sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel, todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que libertou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo, e esse permaneceu em pé diante dele desde a manhã ao final da tarde. Fila ruim essa daqui, hein? De manhã até a tarde. Quando o sogro viu tudo que ele fazia pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se senta para julgar e todo esse povo espera em pé desde manhã até o final da tarde? Moisés lhe respondeu: faço isso porque o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e julgo entre as partes, ensino-lhes os estatutos e as leis de Deus. O sogro de Moisés respondeu: o que você está fazendo não é bom. Você e o povo ficarão completamente esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as questões deles. Oriente-os quanto aos estatutos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e como devem fazer. Escolha, porém, dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, e que odeiem o ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles atuarão como juízes em todos os momentos. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples eles mesmos julgarão, e se tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer,
E se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo irá para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e designou-os como líderes do povo, comandantes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes serviam como juízes do povo em todos os momentos. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu do sogro e este voltou para a sua terra. Somente até aqui, irmãos. Bom, esse texto, então, ele mostra o diálogo de um genro, que era Moisés, e seu sogro, Jetro. Daí a gente começa a perguntar, bom, o que esse diálogo, então, de um genro e seu sogro tem a nos ensinar? Porque, assim, Moisés, vamos lembrar a história de Moisés. Moisés, ele era casado com a filha de Jetro. Eles se conheceram, né, quando Moisés ele fugiu do Egito, porque depois ele matou um carrasco egípcio, fugiu de lá, foi para as terras de Midian, onde era habitada por alguns descendentes de Abraão, porque os midianitas também são descendentes de Abraão, filhos de Abraão, com Quetura, que foi a esposa que ele se casou depois que Sara morreu. E ali Moisés ele conheceu Zípora, né, e Jetro deu Zípora como esposa para Moisés. Então, Moisés ele se tornou genro de Jetro, e Jetro, que também é chamado Reuel, sogro de Moisés, né? E ao contrário, né, do que muitas pessoas, né, infelizmente pensam em nossa época, que romantizam, né, tem uma certa romantização de relações conturbadas no seio familiar, né? O texto mostra um excelente relacionamento e de muito aprendizado entre Moisés e seu sogro Jetro, mostra muito respeito entre os dois. Então vamos aprender com esse genro e com esse sogro Moisés e Jetro. Primeiro ponto aqui é que Deus usa as suas bênçãos e ações em nossas vidas para alcançar os nossos familiares e os nossos amigos. Bom, quem era então Jetro? Jetro, como eu disse, também era conhecido como Reuel. E ele aparece nesse texto, mas também aparece em Êxodo, capítulo 2. Justamente naquela passagem em que Moisés ele fugiu do Egito e para as terras de Midian, e ali ele se estabeleceu. E Moisés, então, ele passou a viver com Jetro, né? E começou, então, se casou com a filha de Jetro, Zípora, e passou a fazer parte da família de Jetro. Bom, então, esse homem, Jetro, ele vivia numa cultura que era predominantemente pagã, onde o que era mais comum ali era o politeísmo, que significa adoração de vários deuses. Então, há uma discussão sobre como que era a espiritualidade de Jetro. Tem alguns teólogos que defendem que ele era, sim, um servo de Deus. Outros falam, como ele era descendente de Abraão, ele tinha uma certa noção de Deus, mas não tinha um conhecimento pleno de Deus. E tem aqueles que defendem que Jetro, ele era politeísta mesmo, que adorava vários deuses, que era comum naquela cultura. Eu acredito que ele não conhecia plenamente Deus. Talvez fosse uma visão mais genérica de Deus ou politeísta, mas ele não tinha, daqui a pouco eu vou explicar aqui, uma visão completa sobre Deus, né? E antes de conhecer Moisés, então, é possível que Jetro não tivesse pouca noção, né, de Deus. E isso nos ensina o seguinte: todos nós devemos ter algum amigo ou algum familiar que não seja convertido. Se eu pedir para levantar a mão, todo mundo aqui vai ter algum amigo, um familiar que não seja convertido. Muitas vezes são pessoas descrentes, que têm vários vícios, né? Vícios em álcool, em drogas,
em pornografia, que vive na gandaia, que vive com vários parceiros. E o que esse texto ensina? Que Moisés, mesmo ele não saber, ele sabendo que Jétro não tinha aquele conhecimento pleno de Deus, ele não tratava Jétro de qualquer maneira, mas ele tratava Jétro com um certo respeito. Então o texto ensina que se nós quisermos alcançar as pessoas que não conhecem a Deus, nós não podemos julgá-las de forma determinista. O que significa julgar de forma determinista? Aqui é a ideia de que a pessoa ela é promíscua, então ela vai ser promíscua a vida inteira. Ela é alcoólatra, então ela vai ser alcoólatra a vida inteira. Então ela é cristã e cai no pecado, significa que ela não é convertida. Não, as pessoas têm as suas dificuldades. E o texto ensina então que a gente deve respeitar as pessoas e levar a verdade. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de graça. E a graça de Deus é a graça que transforma os pecadores. Então Deus, quando ele vê as pessoas praticando diversos tipos de pecado, qual que é o desejo de Deus? É restaurar as pessoas. Então quando Deus vê alguém viciado, alguém nas drogas, na pornografia, qual que é o desejo de Deus? A libertação. Então a gente não deve achar, porque essa pessoa é viciada, ela vai ser assim a vida inteira. Não, Deus está lá para restaurar, porque da mesma forma que Deus restaurou a nós, e todos nós já enfrentamos alguns tipos de pecados, de vícios, que a Bíblia diz, né, que todos pecaram. Da mesma forma que Deus ele restaurou a nós, ele quer restaurar outras pessoas também. Amém? E Jétro, então, por causa dessa convivência com Moisés, ele se converteu. E quais são as evidências bíblicas de que Jétro se converteu? Como eu disse, eu acredito que Jétro não tinha um conhecimento de Deus, adequado de Deus. Mas a Bíblia, esse capítulo, ele dá algumas evidências de que Jétro acabou se convertendo. E essas evidências se encontram nos versos 1, 8, 11 e 12. Por quê? Nos versos 1 e 8, falam que Jétro ele soube do que Deus tinha feito a Israel. A pergunta é, como Jétro soube? A gente não sabe, o texto não diz. Como o Moisés ele teve que enfrentar o faraó, é possível que ele mandou a mulher dele, os filhos dele lá para Jétro, e eles foram falar, ô Jétro, a coisa está feia lá no Egito, lá. Deus está transformando o rio em sangue, está aparecendo várias pragas, a gente está com medo do faraó, ele de repente mandar matar todo mundo, conforme ele já mandou. Então Moisés ele mandou os parentes dele lá para a casa de Jétro, e é possível que eles levaram esses relatos. Ou mensageiros também. Mas aí Jétro começou a ter notícias do que Deus começou a fazer. Depois, quando Jétro, nós lemos no texto que quando Jétro ele chegou ali perto do Monte Sinai, que é o Monte de Deus, ele ouviu da boca do próprio Moisés e viu o que Deus estava fazendo por Israel, da boca do próprio Moisés. E ele viu ali quase 2 milhões de israelitas no deserto ali, a libertação que Deus fez, né? Então, o que ele falou? Agora, depois que ele ouviu, agora eu sei que Deus é maior do que todos os outros deuses. Agora eu sei. Então, a partir do momento em que ele ouviu da boca do próprio Moisés e viu o que Deus tinha feito, ele se converteu a Deus. E agora ele tinha um conhecimento pleno de Deus, e esse conhecimento pleno de Deus o levaria a sacrificar a Deus. Vamos lembrar que naquela época ainda Jesus não tinha morrido, então os sacrifícios era a forma de cobrir os pecados naquela época. Então isso significava que ele estava se arrependendo dos seus pecados e estava recebendo Deus como seu Senhor e Salvador. Quando então os parentes e amigos, nossos parentes e amigos, eles ouvem e veem o agir de Deus em nossas vidas e o nosso proceder, viver o Evangelho, eles podem ser tocados pelo Espírito Santo e se converterem.
Moisés falou de tudo que Deus fez e como livrou Israel dos apuros. Isso ensina o seguinte, irmãos. O Evangelho, ele ensina a libertação. Não ensina? Libertação do pecado, libertação de uma vida, como eu disse, de vícios. Mas só que o Evangelho, ele também, o Evangelho significa boas notícias, né? Boas novas. Mas só que também ele não nega a realidade dos apuros que a gente enfrenta. Porque a vida é também enfrentar apuros, enfrentar momentos de sofrimento, momentos de dificuldade, enfrentar momentos, né, de doenças, enfrentar momentos de crises, né, familiar, de crises no emprego, de crises emocionais. Então a gente enfrenta momentos difíceis, né? Mas o Evangelho ensina que mesmo enfrentando esses momentos difíceis, Deus está conosco, nos ajudando, nos sustentando e nos guiando, conforme Ele foi guiando o povo de Israel em seus apuros. Amém? O segundo tópico aqui, irmão, o segundo ponto, é não se sobrecarregue. Moisés, continuando o texto então depois que Jetro, ele fez o sacrifício, ele soube de tudo que Deus tinha feito, o texto diz que Moisés começou a julgar as questões do povo, e o Jetro estava lá inspecionando, né? Parece que quando a gente, né, vai fazer tipo um churrasco, daí está o pai ou o sogro assim, fiscalizando se a gente está fazendo certo. Era o Jetro fiscalizando o Moisés se ele estava fazendo certo a questão de julgar os povos. E o Moisés lá estava lá julgando o povo, e estava uma fila imensa, pior que fila de banco, tá? E o texto diz que o povo ficou de manhã até a tarde em pé, esperando Moisés julgar. E Jetro falou: opa, não está certo isso daí, a gente vai ter que dar um jeito nisso daí, que daí tá muita fila, né? Então a gente vai ter que, eu vou te dar uma sugestão, você tem que tomar cuidado, porque isso daí vai te deixar exausto. E foi de fato o que aconteceu. Moisés já estava ficando exausto ali, né? Então o que esse texto ele nos ensina? Que nós devemos aprender a dividir as nossas tarefas em casa, no trabalho e na igreja. Nós vivemos numa época, né, no aumento de muitas pessoas diagnosticadas, né, com burnout, excesso de trabalho, crises de ansiedade, por causa que acabou se sobrecarregando no trabalho e na igreja, né? Na igreja, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com o excesso de ativismo. O ativismo é diferente de servir. O servir, a gente sabe que Deus ele deu dons e talentos para cada um de nós. Então, Deus deu dons e talentos e nós devemos servir naquelas áreas que Deus nos deu dons e talentos. Então, por exemplo, Deus deu o dom da carisma, podemos dizer assim, né, para o pessoal servir na recepção. Deu o dom do serviço para a diaconia. O dom da palavra, da pregação, do ensino, para quem prega, para quem dá aula na escola bíblica. Então Deus foi distribuindo dons pela igreja. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o ativismo é aquela ideia de que a gente tem que abraçar tudo na igreja. E muitas vezes não tem tempo mais para a família, não tem tempo mais para o lazer, para o descanso, porque trabalha durante a semana e o final de semana sempre sobrecarregado e não consegue descansar. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para a gente não perder nossa saúde espiritual, mental e física com excesso de ativismo. Perder amigos, perder relacionamento com familiares, a gente tem que tomar esse cuidado. Então Jetro, ele ensinou o seu genro, Moisés, a delegar. Então a gente tem que delegar atividades na igreja, né? Então, por exemplo, na IBM, eu estou na coordenação, então eu delego as aulas, o Léo delega as pregações, a Fabi delega os kids, então vai delegando as atividades na igreja para ninguém ficar sobrecarregado. Não queira fazer tudo sozinho. Você também tem que delegar no trabalho, se você tiver uma posição de liderança na instituição, na empresa que você trabalha, delegar de uma forma que você
nem os seus companheiros de trabalho fiquem exaustos, tá? Delegar também faxina em casa, né? Então, delegar, ó, você vai lavar a louça, minha esposa até está olhando para mim lá. Delegar, então eu lavo a louça, eu vou varrer, e daí minha esposa vai fazer isso. Então você tem que delegar também, tá? Em casa, porque assim ninguém fica sobrecarregado e dá tempo pro lazer, para ler a Bíblia, para tudo, tá bom, irmãos? E delegar também significa ter mais tempo para descansar e para o lazer, tá? Porque isso também é essencial para a nossa saúde espiritual e mental, né? Ter tempo de descanso. Isso é muito difícil hoje, né? A gente está muito frenético, a gente quer abraçar o mundo com as pernas, né? Como diria minha mãe. Daí quer fazer tudo, daí não sobra tempo para nada. A hora que vai ver, tá doente, não consegue descansar, tá com sobrecarga. Então a gente tem que delegar para a gente ter mais tempo, né? Porque é bom o lazer também. Ter um tempo ali de assistir um filme, uma série, ler um livro, é muito bom. Então a gente tem que saber delegar, amém? Terceiro ponto, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Então, como eu disse, quando Jetro viu que Moisés estava se sobrecarregando, deu conselhos ao seu genro Moisés. Mas só que Moisés, irmãos, ele poderia muito bem não querer ouvir. Por que Moisés, ele poderia muito bem não querer ouvir? Ele poderia ser um homem extremamente orgulhoso. Moisés, vamos lá, vamos olhar para a vida de Moisés. Moisés, ele foi adotado pela filha da filha do faraó, ou seja, uma princesa do Egito. E naquela época, a educação no Egito era a melhor educação que tinha no mundo. Para vocês terem ideia, o alfabeto egípcio, que eram os ideógrafos, tinha cerca de 7 mil símbolos, muito diferente das 26 letras que nós temos. Então Moisés, possivelmente, a grande chance de ele aprendeu todos esses símbolos. Ele tinha uma medicina avançada, e como Moisés, ele viveu praticamente como um príncipe, então ele tinha conhecimentos de medicina, tinha conhecimentos, né, de conhecimentos militares, de administração, sabia falar mais de um idioma, então, porque os egípcios comercializavam com outros povos ali da região de Canaã. Então Moisés era um cara, digamos hoje, com um currículo imenso, né? Seria o cara que a gente, nossa, o currículo dele. Mas só que além disso, Moisés também era um homem que tinha muita experiência com Deus. Ele viu a sarça ardente. Moisés, ele foi usado por Deus para fazer as pragas do Egito. Ele viu o Mar Vermelho se abrir, esteve sempre em posição de liderança, falou com Deus no Monte Sinai. Foi ele o responsável por levar a lei. Então ele tinha o currículo e tinha a experiência com Deus. Então ele poderia muito bem, o que esse cara está falando para mim? Eu que estudei, eu que tive experiência com Deus. Mas foi essa a postura de Moisés? Não. Moisés ouviu. Moisés, ele parou e ele ouviu o conselho de Jetro. Então o que isso nos ensina, irmãos? Não se apegue, nós como cristãos, a gente não deve se apegar, claro, a gente tem que procurar sempre ter um bom currículo, estudar, trabalhar, assim por diante. Mas a gente não pode nos apegar aos nossos estudos, cargos na igreja, no trabalho, e achar que a gente está numa torre de marfim, que a gente não precisa ouvir conselhos. A gente não pode ser, como uma vez um jogador do Flamengo falou, que nós estamos em outro patamar. A gente não deve ser assim, achar que a gente está em outro patamar. Tá? Claro, né, se eu fosse jogador daquele time também, lá ganhando tudo, eu ia falar, mas a gente nunca tem outro patamar assim. A gente sempre deve estar disposto a ouvir conselhos, tá? Então ouça o que os seus pais, o que o seu cônjuge, os seus amigos, os seus líderes têm a te ensinar. Não seja, digamos aqui, cabeça dura, aquela pessoa teimosa, não, que não ouve as pessoas, não. Aprenda a ouvir. O ouvir é bíblico, irmãos.
Se ouvir não fosse bíblico, provérbios, porque tem um monte de provérbios falando da importância dos conselhos, da importância de ouvir o conselho, de respeitar os pais e mães. Tem muita questão de saber ouvir também os conselhos dos pais. Provérbios fala que quem ouve muitos conselhos é abençoado. Então aprenda a ouvir, tá? Acima de tudo, aprenda a ouvir o que é mais importante. O que é mais importante? Deus. E como nós podemos ouvir a Deus? Lendo a Bíblia. Então ouça a Bíblia. A Bíblia, ela não precisa, irmãos, ser atualizada. Conforme um certo pastor falou uma vez, que a Bíblia precisa ser atualizada, ela não precisa, ela é completa. Ela é revelação especial de Deus para nós. Então, tudo que a Bíblia ensina, ela tem aspectos para todas as áreas das nossas vidas. Ela nos ensina sobre Deus, ela nos ensina sobre o mundo, então ela nos ensina quem é Deus. Deus, da Bíblia ensina, Deus é Espírito, Deus é Trino. O que é o mundo? Porque a Bíblia ensina que Deus é Criador do mundo, então o mundo ele não é autoexistente, ele foi criado e teve um propósito por trás da criação. Quem são os homens? Da Bíblia ensina que os homens, eles são criados à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo o homem pecou, né, e ficou destituído da glória de Deus, como Paulo fala em Romanos 3:23. Fala da salvação, como eu posso ser salvo? A Bíblia ensina que a salvação se dá única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, quando você confia em Jesus Cristo. Questões éticas, como eu devo me comportar no trabalho? Será que eu tenho que ficar envolvido em roda de fofoca ou eu tenho que usar para fora da roda de fofoca? Será que a Bíblia ensina, por exemplo, eu idolatrar vários políticos, ela ensina eu ter cautela com vários políticos? O que a Bíblia ensina com o meu posicionamento em relação ao casamento, posicionamento em relação à sexualidade? A Bíblia tem ensinamento para todas as áreas. Então ouça, irmãos, o que a Bíblia tem a ensinar. Ouça os conselhos da palavra de Deus. Os conselhos da palavra de Deus são os conselhos mais importantes, tá? Então não queira achar que as suas opiniões são maiores e melhores do que a Bíblia, pois não são. A Bíblia, ela é a última e única autoridade de fé e prática. Amém?